Olá, bom dia, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou o Jean Santos, hoje é sexta-feira, dia 16 de abril, e eu vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E você que está assistindo pelo YouTube, os links das matérias estão na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Estadão. Com o IGPM nas alturas, Câmara avança para definir IPCA como teto para reajuste de aluguéis. A Câmara deve votar nos próximos dias uma nova regulamentação para o reajuste de aluguéis no país. O projeto, do deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, determina o IPCA, o Índice Oficial de Inflação, como teto para os reajustes anuais de contratos residenciais e comerciais. Hoje, a maior parte é corrigida pelo IGPM. O texto já ganhou prioridade na fila de votação da Casa. Um requerimento de urgência foi aprovado na semana passada. Apesar disso, o tema é polêmico e encontra resistência em parte do mercado, que defende a livre negociação entre as partes. O texto prevê que o índice de reajuste nos contratos de locação residencial e comercial não poderá ser superior ao índice oficial da inflação. Segundo justifica o deputado do projeto, abre aspas, é permitida a cobrança de valor acima do índice convencionado, desde que com a anuência do locatário. É uma forma justa de reajuste de contratos, pelo real custo de vida, porém, deixamos a porta aberta para a livre negociação. Fecha aspas. A Lei do Inquilinato de 1991 não define qual índice deve reger os contratos. O proprietário e o locatário podem chegar a um acordo entre eles para essa negociação. A tradição no mercado há décadas, porém, faz uso do IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Com isso, no começo deste ano, muitos locatários tomaram um susto ao receber um boleto com um reajuste de 23,14%. Nossa próxima notícia foi publicada no Você S.A. Cielo devolve 5 de 11 andares de escritórios, um péssimo sinal para fundos imobiliários. A Cielo entregou 5 dos 11 andares que ocupava em um prédio em Alphaville, Barueri, e existe a possibilidade de que mais uma laje seja desocupada, ou seja, a área locada deve cair mais da metade. Se ainda havia a ilusão de que algum dia voltaríamos ao escritório de segunda a sexta, o passo da empresa de maquininhas de cartão ajuda a entender que não. O plano da Cielo é que exista uma escala de trabalho presencial e remoto, com pelo menos 2 dias por semana na sede da companhia e 3 de casa. Isso vai valer para a maioria dos funcionários. Segundo afirmou o presidente da empresa, Paulo Caffarelli, abre aspas, você vai ter que estar na empresa sim, mas é por meio de uma escala de participação. É para a gente poder ser mais ágil e poder ter mais empregados fora de São Paulo. Fecha aspas. A decisão, segundo o executivo, deve gerar uma economia de 58% nos gastos recorrentes. As despesas gerais e administrativas, onde são incluídos os gastos com aluguel e demonstrações de resultados, somaram 457 milhões de reais em 2020. A alta na comparação com 2019 foi de 26,8%. Fernando Pinto Lima, head de Gente, Gestão e Performance da companhia, afirmou que a decisão de adotar o modelo híbrido foi baseada em pesquisas com os funcionários da empresa, cerca de 4 mil. Nesses levantamentos internos, 95% do time disse considerar positiva a experiência de trabalhar remotamente e 92% sugeriu pelo menos 3 dias de remoto. A nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Home office ainda não assusta fundos imobiliários, mas está no radar do setor. Por um lado, a adoção do home office ou de um modelo híbrido de trabalho a partir da pandemia acendeu um sinal amarelo no mercado imobiliário de março do ano passado para cá. Por outro lado, os fundos imobiliários que investem em lajes corporativas observam esse alarme com atenção.
mas sem desespero. Entre gestores de fundos e consultores, a opinião é semelhante. Regiões mais valorizadas, o que em São Paulo inclui Faria Lima, tendem a mostrar resiliência na ocupação de espaços corporativos. Para Felipe Solski, sócio e gestor de fundos imobiliários da Galápagos Capital, o mercado negocia com desconto pela incerteza no cenário, mas não tem observado devoluções de imóveis por conta da migração de empresas para o modelo não presencial. Abre aspas. Há exceções, certamente, mas o que está virando consenso é que o modelo de home office e outras ferramentas vão ser adotados como complemento. Ninguém está tomando a decisão, ainda, de qual será o modelo. Quem está devolvendo é porque faz parte da estratégia ou está reduzindo funcionários. Fecha aspas. Roberto Azental, coordenador do curso de Desenvolvimento de Negócios Imobiliários da Fundação Getúlio Vargas, estima que para as empresas, cada funcionário custe entre R$ 1.500 e R$ 2.000 por mês em escritórios localizados em lajes corporativas nobres em São Paulo. A conta inclui despesas gerais e com aluguéis de cerca de R$ 100 por metro quadrado, considerando uma área de 12 metros quadrados por pessoa nos espaços corporativos. O professor acredita que o layout dos escritórios deve mudar. Abre aspas. Os escritórios são importantes para a criatividade e as reuniões presenciais são melhores que as virtuais. As empresas vão abrir mão de parte da área, vão otimizar o que tiverem. Fecha aspas. A nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Trabalho híbrido é desafio de comunicação corporativa. O crescimento exponencial das teleconferências, o estresse das jornadas duplas, o gerenciamento de equipes à distância, a necessidade de administrar o tempo e conciliar a rotina de trabalho com o dia a dia das tarefas domésticas. Esses são apenas alguns dos desafios que os trabalhadores e as empresas vêm enfrentando desde o início das restrições impostas pela pandemia em 2020 e que, para muitas organizações, vieram para ficar. Os modelos de trabalho remoto ou híbrido, com jornadas mais flexíveis, serão adotados total ou parcialmente por muitas empresas, mesmo quando a pandemia deixar de ser uma ameaça. Moisés Marques, diretor de recursos humanos da farmacêutica Novo Nordisk, observa que houve um agravamento do estresse entre os funcionários com a crise de saúde e explica algumas medidas adotadas pela companhia para enfrentar o problema. Abre aspas. Criamos o Novo Elo, um programa voltado para o trabalho em equipe e socialização entre os funcionários e com a liderança da empresa. Fecha aspas. O programa também inclui atividades de suporte à saúde e de combate ao estresse, além de medidas como a flexibilização da jornada e benefícios com o transporte por meio de aplicativos como Uber, para os funcionários no retorno ao escritório. Ele diz não crer que o trabalho será 100% remoto, mas um modelo híbrido. Já a PPG adotou algumas orientações para ajudar os colaboradores a lidarem com o chamado novo normal. Além de palestras com psicólogos sobre temas como ansiedade, a empresa instruiu os funcionários a respeitar períodos de descanso, realizar pausas curtas, respeitar o horário de almoço e forneceu orientações sobre como manter um ambiente de home office mais confortável. Além disso, a empresa adotou medidas como flexibilização de horário e locais de trabalho. Com 96% dos funcionários em home office, o Bradesco Seguros, por sua vez, tenta manter a saúde física e emocional dos trabalhadores durante a pandemia. Isso inclui palestras sobre autoconhecimento, saúde, qualidade de vida e bem-estar, além de conteúdos especiais sobre meditação e gestão de tempo e atendimento psicológico, profissional e confidencial, visando o bem-estar dos funcionários. Nossa próxima notícia foi publicada na Exame. DNA Logístico. Blue Cap terá fundo de 215 milhões de reais para desenvolver galpões. A Blue Cap, gestora de fundos imobiliários dedicados a galpões logísticos, vai entrar no mercado de desenvolvimento de projetos.
Não há nada no ramo imobiliário mais badalado no momento. O motivo, claro, é o boom do e-commerce Brasil adentro, com a urgente demanda do varejo por capilaridade. O desenvolvimento equivale basicamente a uma operação de mais risco e mais retorno do que os tradicionais fundos de renda. Nas próximas semanas vai para a rua o segundo fundo da casa, agora com um plano de investir 215 milhões de reais na compra de terrenos, planejamento, construção e locação de galpões destinados a serem centros de distribuição. O ciclo do fundo se fecha com a venda de ativos. É diferente das carteiras de renda, em que os fundos compram os ativos já prontos para alocação. A Blue Cap foi inaugurada em 2019 por profissionais que juntos participaram do desenvolvimento de nada mais, nada menos do que 1,6 milhão de metros quadrados em projetos logísticos, num total de 2,8 bilhões de reais investidos. O primeiro portfólio voltado à renda tem 200 milhões de reais captados em 2 rodadas. Os recursos estão investidos em galpões em Cabreúva, a menos de 1 hora de distância da capital paulista, e Extrema, a cidade mineira de menor distância de São Paulo. A taxa de vacância na região está próxima de zero. O mercado de galpões logísticos, que já vinha em crescimento, simplesmente explodiu na pandemia, acompanhando a expansão do e-commerce e todo o redesenho das estratégias de distribuição das companhias, algo que atinge desde varejistas e até mesmo as próprias indústrias. E antes de finalizar, também te convido para conferir os artigos e outros conteúdos no portal da revista Buildings e também no nosso canal do YouTube. Nessa semana produzimos um novo vídeo sobre o mercado de escritórios em Curitiba. Este é o 5º vídeo da nossa série de cidades. Já analisamos o mercado de escritórios em Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Recife. Se você se interessa e perdeu algum desses conteúdos, estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube. Não deixe também de conferir os outros materiais e conteúdos. E nos siga também lá nas redes sociais. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso resumo. Te desejo um excelente final de semana e nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá.